da área, né? Nós melhoramos algumas coisas, pioramos outras, né? Vamos e voltamos, né? Mas a tendência é que você evolua. Espera-se que sim. As instituições, por sua vez, são uma reação aos arranjos dinâmicos sociais. Isso, ok. Então a gente sempre vai estar atrás. Uhum. Porque a gente vai evoluir e a igreja não vai ter acompanhado. Ah, sim. E aí ela vai ter que se reorganizar, se reinventar e dar esse passo. Sim. De novo a gente vai evoluir e ela vai ficar para trás. Ela deveria ser, na verdade, por isso que a Bíblia usa a palavra organismo, né? Eu não quero entrar em Paulo para não sair do nosso limite, mas a igreja deveria ser mais movimento do que monumento, né? Movimento, né? O que nos impede de atender imediatamente ao que Cristo quer nessa sociedade, né? O que pesa é a nossa necessidade de segurança. Aí vem o peso institucional, né? Quem manda, isso pode, não pode, isso vai nos ameaçar ou não vai nos ameaçar, né? Então a instituição, ela cresce demais, né? Agora, tem uma razão porque a instituição se agiganta, né? As instituições normais, né, as instituições da sociedade, especialmente as que envolvem Estado, poder propriamente dita, elas são regidas por uma hierarquia e por regras. Isso engessa, né? Isso engessa. Por que o Brasil está, né, muitas pessoas defendem, por exemplo, a ausência do Estado, flexibilidade, etc. Para que haja isso, né? Mobilidade, etc, etc. Né? E por outro lado tem aquele grupo que fala, não, precisamos de leis, de regras e tal, para proteger. Né? Agora, na igreja, eu vejo que o institucionalismo está em tentar ser uma entidade religiosa, né? Com estruturas que não são da natureza da igreja. Hierarquia, né? A hierarquia, nos casos mais graves, ela tende a excluir os leigos. A Igreja Católica, né? Eu não quero tratar da Igreja Católica para a gente ficar no nosso território, mas a Igreja Católica, como é a mais velha das igrejas, ela teve que fazer um longo exercício conciliar para lembrar que os leigos pertencem à igreja. Porque ficava parecendo, até o Concílio Vaticano II, ficava parecendo que a igreja é o Papa e como é que chama? O clero. O clero. Os leigos estavam de tal forma negligenciados que parecia que eles não eram igreja e eles não se sentiam parte da igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa estrutura, que não é a da natureza da igreja, mata a igreja. Né? Por isso a igreja é pesada, por isso ela demora a acompanhar, demora a entender o mito do adversário externo que empurrou a igreja para dentro, né? Eu falei que instituição é aquilo voltado para dentro, né? As ameaças externas, isso já tem 200 anos pelo menos, né? Que a igreja foi encurralada. A maioria de nós, crentes brasileiros, somos fundamentalistas. Por quê? Né? Porque nós fomos empurrados para a autopreservação. Né? Se o mundo está meio doido, o mundo está derretendo, qual é a nossa segurança? Opa, né? Que nem a concha, né? Se fecha e pronto. Né? Perde conexão com o mundo, perde conexão com a missão. Né? Agora, depois é o seguinte, faltou uma coisa aí. Sim. Isso tudo de Jesus e tudo isso. Uhum. Uma coisa importantíssima que eu acho, que a gente não usa, tem medo, ou não sei porquê. Autoridade espiritual. E Jesus disse, os 70 que foram para lá, que eles chegaram maravilhados. Mas Jesus fala uma coisa interessante. Eu vos dei a autoridade espiritual. Isto é importantíssimo.
para nós cristãos e para a igreja. E muitas vezes nós não buscamos ainda. Isso é para a missão. A missão. Nós estamos usando a autoridade espiritual para nos enrijecermos internamente, né? Toda a autoridade que Jesus deu está ligada à missão. Só tem uma autoridade na Bíblia, não sei se eu falei isso na aula sobre poder, só tem uma autoridade na Bíblia, uma única, que é exercida sobre, de cima para baixo, é sobre o mal, né? Sobre o mal, sobre tudo que oprime, tudo que destrói, essa é a autoridade sobre. Todas as outras, todos os outros comandos de Jesus é para, ou seja, estão ligados, os comandos estão ligados à missão, né? Agora, uma igreja que se descola da missão para se autopreservar, ela não tem por que buscar isso, né? Agora, se ela estiver ligada, se ela for móvel, né, mobile, né, aí sim, aí a necessidade vai aparecer, porque é para a missão vai demandar isso, né? E a autoridade é de uma natureza que só se manifesta na missão. Ninguém tem poder para si, para guardar, para mostrar seu poder. Só se manifesta na missão. O apóstolo Paulo, os apóstolos se deparavam com situações e falavam, e Paulo cheio do Espírito Santo fez, e Paulo cheio do Espírito Santo falou. Quer dizer, o poder de Jesus não é algo que se estanca, né? Para mostrar, olha aquele irmão, como é poderoso e tal. Não, isso nunca vai acontecer. Aí ele cai de bico se ele fizer isso. Exato. Respondi a tua questão, né? Apesar de que, veja, você está você está fazendo já a crítica, né? Digamos, da nossa experiência, né? Eu quero aproveitar, antes que eu me esqueça, para falar o seguinte. Então, eu vou partir agora para os fechamentos, já vou te dar a palavra. Para alguns princípios que eu vou propor como salutares ou saneadores, né? Como corretivos, né? De toda essa problemática que a gente está expondo aqui. Um princípio que eu acho que nos ajuda muito a corrigir a igreja é a participação de todos na missão que Jesus deu coletivamente à igreja e pessoalmente a cada um. Quanto mais pessoas se sentirem convocadas para atuar, menos possibilidade da instituição se enrijecer. E isso causa horror à instituição, ao institucionalismo. Por quê? Porque quanto mais pessoas participarem, mais frágil a coletividade será. E a igreja foi chamada para ser frágil. A igreja não foi chamada para ser poderosa, foi chamada para ser frágil. Na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, está a sua glória, a sua grandeza e a sua diferença. Eu falei desde o começo, qual é a diferença entre uma igreja na praça e o tribunal no outro? A diferença são duas instituições sociais, né? A igreja é frágil. A igreja é ovelha no meio de lobos. E seu supremo pastor sabe disso. Sabe disso. Isso move a igreja continuamente para Jesus, porque se eu me torno instituição, eu tenho minha subsistência garantida, né? E se eu fragilizo a instituição, se eu coloco a instituição apenas como serva, a igreja tende a ser frágil. Sua fragilidade a empurra para o seu Senhor, né? Então, quanto mais pessoas participarem pessoalmente, né? Não fique esperando que a instituição saia do lugar. Ela não vai sair. Se ela sair do lugar, vai ser para se tornar mais poderosa ainda, mais violenta ainda, né? Você e eu, individualmente, membros dessa aliança de Jesus, você e eu convocados pessoalmente, cada um
olhando para si, dizendo: eu fui pessoalmente convocado por Jesus para a missão. Essa sua movimentação confronta a instituição e não permite que ela se enrijeça. Se todos fizerem isso, ela é obrigada a voltar aos movimentos, né? O problema é que o clericalismo concentrou a instituição nos seus representantes e expulsou os leigos, né? E aí fica fácil enrijecer-se. É assim que é, sempre foi, é assim que faz, foi Deus que mandou, né? Deus não mandou absolutamente nada com respeito à estrutura da igreja. Nem diácono, nem presbítero, nem pastor, nem nada. Tudo está em aberto. Agora, a missão é cuidar uns dos outros. Aí sim, pastores surgiram para cuidar uns dos outros. Sim, né? Para ensinar. Sim, então a missão é ensinar. Então a igreja forma mestres e tal. Mas tudo isso está em aberto. Não estou dizendo para jogar tudo fora. Estou dizendo que são condicionadas à missão da igreja. Se não atende à missão, podemos descartar, né? Deixa eu só pegar minha esposa aqui primeiro, que ela está na fila. Então, essas 9 aulas, para mim, ajuda a não cometer erros. A gente tem que saber exatamente o que é a igreja, isso foi definido nessas 9 aulas, e qual é a missão. Isso. Com base nisso, estratégia... tudo isso... O fim está estabelecido. Flexível, o meio pode ser, né, discutido pela comunidade. Agora, você disse que não podemos imitar o modus operandi do mundo. Tá. Com base nisso, eu posso dizer, e que está acontecendo muito olhando ao nosso redor, que a igreja como instituição elevada à quinta potência se tornou uma empresa? Com certeza. Porque o que a gente vê segue a mesma hoje, lógica. Eu já conversei com pessoas que trabalham em igreja, que me contaram assim, por exemplo, eu estava chorando no corredor com um problema e o pastor passou e me viu chorando e não deu a menor bola. Então, já fere a missão. Eu estava com um problema no casamento e eu aproveitei que eu ia passar um telefonema para o pastor e tentei encaixar para ver se ele me recebia em algum momento. E ele me tratou mal e com desprezo ainda e falou: passa logo essa ligação. Ou seja, você é uma funcionária e eu não tenho nem que te falar bom dia. De acordo com a instituição, está tudo certo, né? As peças estão funcionando e tal. Só que nem numa empresa que se preze, isso não acontece, né? Que nem a empresa do meu filho, nosso filho fez uma festa para no Black Friday chegar lá no telão, todo mundo junto, com open bar, vamos lá para chegar no alvo lá de sei lá quantos milhões, ou seja, vamos comemorar junto o alvo da empresa. E então a igreja, imitando uma empresa, um modus operandi do mundo, se torna pior do que o mundo. Pior porque ela não é uma empresa, não é um órgão público, não é uma unidade das Forças Armadas, não é uma ONG, não é. Então, quando ela se descaracteriza, né, para copiar estruturas, ela se torna violentíssima. Pelo seguinte, além de ser uma instituição secularizada, ela ainda pode se respaldar em autoridade divina. Percebe? Então, a igreja pode se tornar uma instituição violentíssima. E a história tem páginas e páginas para falar em nome de Deus. Em Idade Média e hoje também. Hoje também. Nós sabemos disso, né? Por isso que eu falei que toda instituição tende à violência. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar, antes de passar a palavra para o Leandro, é o seguinte: eu não estou querendo dizer que a igreja tem que ser informal, improvisada e tal, nada disso. A igreja, uma igreja organizada, ela compartilha com as demais instituições diversas técnicas ou diversas obrigações que são inevitáveis. Por exemplo, a igreja tem contabilidade. O posto de gasolina também tem contabilidade, né? A igreja pode ter empregados, né?
Igreja pode ter, o que mais? Patrimônio, sei lá, tributação e etc. Só que tudo isso tem que estar no nível da estrutura mínima, estrutura meio, né, afinada com a missão. Né? A missão é que governa a igreja, a missão, e não o inverso. Né? Diga, Leandro. Comentou da questão da instituição de pastores, mestres, tudo. Vou tentar organizar o que eu quero falar. Quando o pastor serve a igreja. Minha alma. Quando o pastor serve a igreja e não aos outros, ele é dispensado. Porque daí ele está preservando uma estrutura e não cuidando da missão. Certo. O exemplo da Irene, e isso é viciante, porque isso a gente está tão mal acostumado a visualizar a estrutura e não a essência, que eu ligo para o pastor me ajudar, em vez de eu ligar para o meu irmão do lado. Eu espero que o pastor tome uma atitude e não eu conviva com as pessoas na mutualidade. Então essa situação ela é interessante. Você falou, tudo serve a autoridade espiritual, né? Autoridade para. Se o pastor ou qualquer outro membro da igreja, eu não gosto dessas definições de hierarquia, porque tudo foge do foco principal. Quando você não permite que os próprios membros na mutualidade se preservem, exatamente, aí você naturalmente institui a hierarquia, naturalmente, porque você está dependendo de um ou de outro, e não do todo. E você usou uma expressão que eu até acho que foi um ato falho, foi a questão assim, a coletividade se fragiliza. Eu acho que não. Você fala, eu acho que você quis dizer a instituição, não a coletividade. Porque quanto mais disseminada a coletividade, mais forte ela é. Quanto mais o senso de pertencimento geral ele existe, mais essa coletividade é fortalecida. E a instituição se fragiliza. Exatamente. Porque é como se chega alguém que fala assim, eu vou destruir essa casa aqui. Jesus falou. Eu vou destruir esse